Toda sexta às 7 da noite, Papo com Fleming. Personalidades, profissões, notícias. Você fica sabendo aqui no Papo com Fleming. Toda sexta às 7 da noite. Acesse o site www.websuapraia.com.br, YouTube Web Sua Praia e participe pelo WhatsApp 13 98165 8802. Papo com Fleming. A partir de agora, na TV Sua Praia, Rotary Você. Um bate-papo descontraído com Mark Fortuna. Rotary Você, na TV Sua Praia. Boa noite, nossos web espectadores. Sejam bem-vindos ao programa Rotary Você. Hoje também, mais um dia um pouco diferente. Mark ainda está se recuperando, está bem melhor, mas ainda tem umas dorzinhas. Então, a Ariadne, como fez um excelente programa semana passada, está quase destituindo o Mark. Brincadeira, Mark. Você é muito importante para nós. Beijo e se cuida aí. Vai estar dirigindo e apresentando esse programa. Bem-vinda de novo, Ariadne. Obrigada, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mark, estimas melhores para você. E obrigada aí pela oportunidade de eu estar te substituindo. Mais uma vez, obrigada, Dani, pelo apoio, o Ricardo, o Fleming, todo o pessoal aqui da Web Sua Praia. E hoje tenho a honra aqui de entrevistar o meu querido companheiro do Rotary Clube de Peruíbe, o Rubinho, doutor José Rubens Nogueira, né? Nosso conhecido Rubinho, né? Que hoje está aqui nos prestigiando e nos honrando com a sua presença e vai falar um pouquinho sobre Rotary e vai falar sobre os projetos que atualmente ele administra, né? Lá em Peruíbe, que são projetos mais específicos, né? Voltado para jovens e que é de uma grande responsabilidade, né? O Rotary tem todo esse cuidado, né? Esse acolhimento com os nossos jovens. Então, Rubinho, mais uma vez, obrigado pela sua presença, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você começasse falando um pouco como que você conheceu o Rotary e como que começou o seu envolvimento com o Rotary. Perfeito. Boa noite, Ariadne. Boa noite, equipe aqui da rádio que recebeu a gente tão bem. E é um prazer estar falando para esse pessoal todo aí, os nossos internautas, ouvintes, teleouvintes, web espectadores, que é um monte de nome agora, né? E então, a minha vida no Rotary começou até com uma coisa inusitada, né? Eu na verdade não conheço o Rotary, tenho muitos amigos no Rotary, sempre tive e sempre fui convidado, mas nunca aceitei, mesmo por causa do meu problema de trabalho, essas coisas, não aceitava. Eis que, porém, a minha esposa começou a fazer um trabalho voluntário na maternidade de Peruíbe. E, através dela, a minha filha passou a fundar o segundo, até o terceiro, entre o segundo e o terceiro Rotary Kids do Brasil, como o Rotary Kids nasceu do Brasil, provavelmente é do mundo, né? Então, olha, muito bacana. E, através disso, elas duas trabalhavam no Rotary e prestavam serviço no Rotary. Eis que, porém, um dia, a minha filha continuou no Kids até chegar ao Interact, entrou no Interact, aí um dia ela chegou para mim, eu e a mãe dela, e falou: pai, eu tenho que falar uma conversa muito séria com você. Ou você entra no Rotary, ou eu saio do Rotary. Então, a partir daí não teve mais como falar não, né? Então, acabei entrando no Rotary por essa via. Talvez por causa disso que eu me dedique tanto aos jovens. Ah, certo. Então, essa é a minha história de entrada no Rotary. Acabei sendo rotariano meio que forçado no início, né? Mas agora com bastante vontade aí de trabalhar. Sensacional. Lembrando que a nossa entrevista de hoje, a Web Sua Praia, ela pratica todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, o ambiente higienizado, álcool em gel, as máscaras foram retiradas agora no momento da entrevista, mas todos nós vacinados.
E lembre-se, vacine-se e continue utilizando todas as medidas protetivas, porque a doença ainda está aí, né? E o programa vocês podem ver por nossas redes sociais, no YouTube, né? No Facebook, no nosso site www.websuapraia.com.br e no aplicativo que você baixa gratuitamente no Play Store, né? Agora, vamos aos nossos comerciais e voltamos já porque tem muito assunto hoje. Rotary você. Oferecimento Rotary Clube de Itanhaém, Benedito Calixto, Distrito 4420. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Alarmes Roma, monitoramento 24 horas por dia, seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais, cerca elétrica e EZ-FTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 3427 8888. Alarmes Roma. Tu Plus Size. As tendências da atual estação esperam por você. Fabricação própria com tamanhos especiais. Moda masculina e feminina. Bermudas, camisas polo, regatas lisas e estampadas, moletom, tudo para a sua estação. Trabalhamos com roupas de boa qualidade e com medidas de pessoas reais. Venha conferir e se apaixonar com tantas maravilhas. Tu Plus Size, Rua Gomes Freire, 515, Lapa, São Paulo. Telefone 11 3804 6731, WhatsApp 11 94204 2606. Tu Plus Size. Toda sexta às 7 da noite, Papo com Fleming. Personalidades, profissões, notícias, você fica sabendo aqui no Papo com Fleming. Toda sexta às 7 da noite. Acesse o site www.websuapraia.com.br, YouTube Web Sua Praia e participe pelo WhatsApp 13 98165 8802. Papo com Fleming. Olá, meu amigo e minha amiga. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Web Sua Praia. Programa Jornada com Mark Fortuna. Muita informação, entrevista, prestação de serviço e muito mais para você. Às quintas-feiras, 19 horas, aqui na Web TV Sua Praia. Temos encontro marcado. Um beijo no fundo do seu coração. Rotary em você. Oferecimento Rotary Clube de Itanhaém, Benedito Calixto, Distrito 4420. Boa noite, voltando aqui com a Ariadna, o nosso convidado de hoje que é o Rubinho. Nossa, eu acho que tem muita história para contar. Já estava só escutando aqui os bastidores. É banda para lá, intercâmbio para cá. E Rubinho, você estava falando, né, da sua entrada no Rotary, né, que primeiro entrou a sua esposa, né, para ajudar como voluntária, aí depois a sua filha fundou o terceiro Kids, né, Rotary Kids, né, que provavelmente é do mundo, e aí você foi intimado a entrar para o Rotary. Que história bacana, né, a família toda envolvida, então, nas atividades do Rotary. E há quanto tempo você já está no Rotary? Então, eu estou no Rotary há aproximadamente 12 anos, né? Vai fazer 12 anos, acho que é por aí.
De modo que já passei por um monte de cargos aí. Vários cargos e várias experiências. Presidente, né? Você já foi presidente também? Fui presidente. Quais os cargos que você já ocupou no Rotary? Eu já fui secretário, presidente, e a comissão de Pró-Juventude foi que eu fiquei mais tempo, né? Que estou há mais tempo. E você foi governador assistente também, governador né? Assistente. A semana passada nós tivemos, né, a presença da nossa atual, né, governadora assistente, né? Exato, Julieta. Da Julieta. Manda um abraço aqui para Julieta. Então. Tenho certeza que elas estão nos vendo. Com certeza. Né? Ela é ouvinte ativa aqui do canal. Foi muito interessante, foi ótima a entrevista com ela. E agora você está envolvido em quais projetos, né, no Rotary? Então, no Rotary Clube de Peruíbe eu estou envolvido no projeto da Pró-Juventude. Eu coordeno o Interact, né? Nós somos da comissão, né? Tem um pessoal que coordena, a Tânia coordena o Kids, eu o Interact, e o Alberione o Rotaract, né? Então nós temos a família rotária completa. Uhum. E é bom isso daí para os clubes, vocês acho que estão fazendo aqui também no Benedito Calixto, né? Que eu tô sabendo. Temos É importante porque você aumenta bastante o leque de trabalhos, né? Uhum. Várias cabeças em várias etapas da vida, né? Tanto da criança, do jovem adulto, ou do adulto jovem, e dos rotarianos e das mulheres também. Uhum. Isso tudo faz com que a gente diversifique muito a quantidade de projetos que a gente tem, né? Isso que é muito interessante. Mas hoje eu fico com o Interact. Certo. E o RILA? Né? Então, o RILA é um projeto que é o prêmio de liderança juvenil, né? Uhum. O prêmio Rotário de liderança juvenil. Por quê? O Rotary pensa na sociedade como uma coisa dinâmica, né? E a gente, através deste programa, a gente consegue trazer os jovens e mostrar para os jovens como que é o Rotary e como que é você ser dono das suas próprias decisões. Então essa é a base do RILA, né? Que é um prêmio de quem se destaca num certo trabalho, numa certa comunidade ou num certo meio. É um treinamento de liderança de jovens, ele trabalha a liderança. Exato, trabalha só a liderança e dá o senso de comunidade, né? De trabalho em conjunto, de planejamento, de trabalho, de divisão de tarefas, tudo isso. O RILA antigamente era feito da seguinte forma: você escolhia uns jovens, nomeavam e levávamos para um dia ou dois, dependendo, porque nós temos o RILA do Interact, que era feito com o Interact de 12 até 18, e o RILA que era feito para o Rotaract, de 18 a 30. Agora, foi mudado um pouquinho essa teoria e foi proposto um novo trabalho. Esse novo RILA, se pudermos chamar assim, né? Que somos coordenados pela Andréia, de Praia Grande, do Forte Itaipu. Ela tem uma concepção um pouco diferente disso e está colocando para a gente muito interessante, porque agora o projeto de destaque não é para um jovem, é para um grupo de jovens. E não é só para os jovens, é para um projeto que esses jovens criam e aplicam na comunidade. Que interessante. Então mudou bastante, né? Porque na verdade é tudo isso que a gente falou do RILA, ao invés de um dia ou de 2 dias, é feito em um ano rotário. Planejado, certo. Treinado, a gente faz o treinamento desses jovens sobre como fazer projeto, o que é Rotary, as áreas de enfoque que são importantes, que o Rotary, onde o Rotary coloca as suas forças, as suas energias. E através disso é que esses jovens vão planejar as ações que eles vão praticar na comunidade. Vão escolher quem vai ser o local onde vai ser desenvolvido o projeto, de que forma vai ser desenvolvida. E depois esses projetos são colocados e são premiados, 1º, 2º, 3º lugares, não é? Através de uma comissão feita na cidade.
Esse ano nós estamos trabalhando, o projeto não vai ser completado na execução, né? Nós vamos só fazer o preparo, porque é uma nova teoria, uma nova forma de trabalho. Então, uma nova metodologia, uma né? nova metodologia, então é um pouco mais complicado para se desenvolver isso daí e para que a gente consiga fazer. Mas é um projeto a longo prazo, então não é um projeto para se terminar amanhã. E nós já estamos já no meio do projeto. Esse projeto vai ser a primeira fase agora até dezembro e a segunda fase até julho, final dessa gestão, até junho, né, final dessa gestão. É interessante, né, porque aí os integrantes, né, desse projeto, eles têm a possibilidade de participar, né, do começo, do meio, do fim, e realmente vivenciar a gestão de um projeto, né? Exatamente. Porque muitas vezes assim, o treinamento para líderes, né, para jovens, ele é muito bom. Mas tem que acontecer várias vezes, né? Porque senão aquela informação, Sim. aquele treinamento acaba se perdendo, né? Na correria do dia a dia, né? E essa metodologia agora do RILA, ele envolve e tem uma retenção do jovem dentro da comunidade do Rotary, né? Parece que ele fica mais próximo, né? Dos conceitos que são trabalhados no Rotary e também vendo a possibilidade de como ele pode já se envolver na comunidade, fazendo ações de impactos sociais, né? Achei muito interessante. E os jovens, como que, vamos supor, uma pessoa que não conhece nada de Rotary ficou sabendo desse projeto, ele pode entrar em qualquer momento? Como que é a inserção de um novo integrante dentro desse projeto do RILA? Então, esse projeto agora, atual, a gente vai estar trabalhando na maior parte nas escolas, dentro das escolas, porque fica mais fácil até para a gente conseguir fazer o projeto caminhar, né? Na escola tem uma certa rotina e a gente vai trabalhar dentro dessa rotina da escola. E então a gente que escolhe, em torno de 16 jovens ser escolhidos dentro de uma escola, e a partir daí a gente vai oferecer os treinamentos, vamos escolher o projeto específico para eles, e a partir daí vai se desenvolver todo esse processo, né? Então, na verdade, esse primeiro momento nós estamos escolhendo as escolas. Que fica mais fácil de administrar, né? Agora, nada impede de que lugares onde que tenham o Interact, por exemplo, já estruturado, não possa ser feito dentro do Interact, né? Tá ali, tá pronto, tem toda a teoria. A teoria rotária é muito importante, que a gente passe os conceitos rotários, porque é a nossa forma de trabalhar. Então, um projeto que muitas vezes pode não ter sido lá escolhido naquele momento, ele pode virar um projeto de Rotary mesmo, lá no futuro. De repente, depende da necessidade, da viabilidade, porque é aquela história que a gente fala, né? Um bom projeto não é só o projeto que pode ser executado, mas o que vai trazer maior benefício. E nem sempre o melhor projeto tem financiamento, tem dinheiro, tem condições de ser executado naquele momento. Tem o tempo certo, né? Como você mesmo falou, ele é bom, ele é inteligente, mas não é o momento. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa é a sabedoria. Saber escolher a hora certa. A hora certa. O importante é criar o projeto. É você ter a ideia de criar um projeto, de fazer alguma coisa pela comunidade. Não é? E não sair fazendo as coisas. Como o Rotary tem uma metodologia muito legal de fazer as coisas, né? Tem todo um processo, um procedimento para fazer. A gente planeja muito antes. Isso passar para os jovens é muito bacana. E é aí que vão estar as lideranças. É dentro desses projetos. Então, também não é nenhum projeto, não é o projeto mais bonito, mas que ganhe. De repente, um projeto menor, com uma capacidade menor de abrangência, pode ser o campeão, porque foi desenvolvido de uma forma que para a gente foi interessante. É o simples e eficiente. O simples e eficiente e feito por eles, né? Porque na verdade a gente oferece as ferramentas, a gente não faz o projeto. A gente oferece as ferramentas e o treinamento para eles, e aí daí para frente é com eles. Não é? A gente só
claro, faz o cuidado, aquele cuidado que a gente tem que ter para não deixar desandar e porque no projeto, no Rotary, né, é assim, né? A gente tem que ter a ideia, a gente tem que ter os meios, mas o principal é a motivação, né? Ah, exatamente. Então, por isso que tem esse pessoal que fica aí mudando distintivo toda hora, mudando slogan, que é a motivação, né? Se preparando, a gente se prepara mais para ser presidente, né, do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente chega na presidente, a gente já chega motivado, com vontade de fazer, né? A gente pega as coisas e vai embora. E essa é a ideia que a gente quer passar para os jovens, né? Certo. Sem motivação não adianta você ter boas coisas. E você falou de uma questão muito interessante, que eu lembro assim que quando eu me candidatei, né, a ser presidente, fui eleita, aí eu pensava assim, vai demorar, nossa, 2014, nós estávamos, sei lá, em 2012, eu falava, nossa, vai demorar muito tempo. Mas aí logo começaram os treinamentos para aquela gestão, né, que eu ia assumir. Então parece assim que eu fiquei presidente 2 anos, né, porque teve todo o treinamento, todo o envolvimento. E então, quando a gente efetivamente começa o ano rotário, né, no caso como presidente, eu já estava assim com toda aquela carga, né, de motivação, de treinamento, de reunião, já conhecia as pessoas. É muito interessante esse olhar, né, do envolvimento que você tem que ter com as pessoas dentro do projeto, para elas se apropriarem daquilo e realmente vestir a camisa, né? Querer que as coisas deem certo. A gente se envolve, é uma coisa, né? A gente passa sempre, impressionante. A gente sempre passa um videozinho para os jovens, e a gente sempre trabalha com eles de uma forma meio lúdica, né? Porque jovem é complicado para você trabalhar, ainda mais adolescente, né? E para motivá-los também é uma outra metodologia. Então a gente sempre passa o vídeo dos gansos, o voo dos gansos em V, né? Que o ganso da frente é o que vai fazer mais esforço em determinada fase, mas se ele tiver os outros juntos, o esforço dele diminui muito, né? E essa rotatividade também, ele sai lá da frente, vai lá para trás, para descansar depois de ter passado um tempo voando ali na frente, como para-raio aí do vento, da força e da direção, dando o rumo para onde eles têm que ir. Olha, Rubinho, o pessoal está gostando bastante aqui do nosso bate-papo, tanto pelo Face quanto pelo YouTube, nosso site. E tem uma web espectadora, Marília, de São Paulo. Ela está perguntando se o Interact tem... Todo Rotary tem Interact? Ou são alguns? Como é que faz para identificar onde tem? Que ela não é rotariana. O Rotary, o Interact é um programa de Rotary. Quer dizer, nem todos os clubes têm, porque precisa de um certo... precisa ter uma pessoa responsável, né? Porque o Interact vai de 12 a 18 anos. Então, são adolescentes, mas são... como é que eu vou te falar? Eles não têm responsabilidade... o rotariano tem que ser responsável por eles. Então, os pais... Até porque legalmente são crianças, exatamente, né? São crianças ainda. São menores de idade. Então, de idade, tem né? todo um processo aí. Então, nem todo clube de Rotary tem o Interact. Mas é um programa de Rotary. Então, significa que todo clube pode ter. Sim. Desde que cumpra lá. Não é difícil formar um grupo. Precisa de uma pessoa que coordene e é tranquilo. E como que uma pessoa comum da sociedade pode procurar um Interact? Porque, por exemplo, São Paulo tem milhares de Rotarys, né? Então, ela mora em São Paulo, ela tem um filho adolescente e ela gostaria de colocá-lo. Como é que ela consegue identificar qual Rotary da cidade de São Paulo tem um Interact? Tem sim. algum site, enfim? O Interact, se você entrar no site do distrito, de repente você pode conseguir isso. Mas o ideal era procurar um clube de Rotary e perguntar. Não é? O clube de Rotary pode informar naquela área, porque o Rotary é uma estrutura bem formada em áreas, distritos e tal. De repente naquela área ele acha alguém. Mas é importante sim. Hoje nós estamos, acredito eu, assim, devo, pelas informações que eu tenho, em torno de 22 ou 23 Interacts. No distrito. São 78 clubes, então nem todos os clubes têm.
Mesmo porque é um problema complicado, porque você tem, além de você ter a pessoa, você vai ter que ter um compromisso com aquilo, né? Para a gente tocar o Interact, você precisa ficar muito atento, muito ligado e motivado, para que você motive os jovens para que eles continuem. Porque jovem é facinho, né? Nessa idade, qualquer coisa, né? Principalmente os computadores, as brincadeiras, as coisas, para você sentar e conversar sobre o problema dos outros é mais difícil, né? É verdade. Nosso papo tá bom, mas, como diz o nosso diretor Fleming, vamos faturar. E a gente já volta já. Rotary você. Oferecimento Rotary Clube de Itanhaém, Benedito Calixto, Distrito 4420. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Alarmes Roma. Monitoramento 24 horas por dia. Seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais. Cerca elétrica e ECFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 3427 8888. Alarmes Roma. Plus Size. As tendências da atual estação esperam por você. Fabricação própria com tamanhos especiais, moda masculina e feminina, bermudas, camisas polo, regatas lisas e estampadas, moletom, tudo para a sua estação. Trabalhamos com roupas de boa qualidade e com medidas de pessoas reais. Venha conferir e se apaixonar com tantas maravilhas. Plus Size, Rua Gomes Freire, 515, Lapa, São Paulo. Telefone 11 3804 6731, WhatsApp 11 94204 2606. Plus Size. Olá, meu amigo e minha amiga. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Web Sua Praia. Programa Jornada com Mark Fortuna. Muita informação, entrevista, prestação de serviço e muito mais para você. Às quintas-feiras, 19 horas, aqui na Web TV Sua Praia. Temos encontro marcado. Um beijo no fundo do seu coração. Toda sexta às 7 da noite, Papo com Fleming. Personalidades, profissões, notícias, você fica sabendo aqui no Papo com Fleming. Toda sexta às 7 da noite. Acesse o site www.websuapraia.com.br, YouTube Web Sua Praia e participe pelo WhatsApp 13 98165 8802. Papo com Fleming. Rotary você. Oferecimento Rotary Clube de Itanhaém, Benedito Calixto, Distrito 4420. Bom, voltamos aqui com o nosso papo que está fluindo assim, com muita informação muito legal, principalmente para adolescente, né, Ariadna? Estou gostando muito, estou aprendendo também junto com os nossos web espectadores, né? Então, no primeiro bloco, o Rubinho estava falando sobre o projeto RILA, né? Só que é uma das ferramentas, né, que o Rotary tem para trabalhar
com os jovens, né, nessa questão de liderança, trabalho em equipe, né, que é muito importante. E agora eu queria que o Rubinho falasse um pouco do programa de intercâmbio, que por conta da pandemia e todas essas mudanças, né, que nós tivemos do comportamento no mundo todo, agora tem uma certa diferença, né, no intercâmbio. Que eu já fui oficial de intercâmbio, meu filho mais velho fez o intercâmbio, eu recebi uma intercambista, minha filha Dani, querida, mas tudo presencialmente. E agora, Rubinho, com a pandemia, mudou, né, a nossa forma de relacionamento com o mundo. Como é que está agora o programa de intercâmbio de jovens? Então, as mudanças foram muito radicais, né? Pegou a gente de surpresa, mas você vê como que é. No Rotary sempre tem alguém pensando no que vai fazer daí para frente. Então, nós tivemos aí um grupo que trabalhou essa ideia de mudar a forma de intercâmbio. Como é que foi pensado? O intercâmbio como era, com as mesmas responsabilidades, né, os mesmos cuidados, só que cada um no seu país, cada um na sua casa. Ficou mais legal, né? Então, as conversas são as mesmas, claro que o preparo dos jovens são os mesmos, mas cada um na sua casa. Liga lá a telinha e conversa com a família. Com a família. Normalmente é com a família, mas você pode conversar com a pessoa só, fica bem aberto. E é uma possibilidade do intercâmbio presencial. E dá também a noção de como é um intercâmbio, porque tem muito jovem que tem medo de ir. Sim. É muito difícil você sair de um país, ir para um outro com uma língua diferente, com gente diferente, seu pai, sua mãe então vão ficar num lugar, você vai para outro lugar. Então isso facilitou bastante. A gente tem hoje alguns intercambistas, né? Através deles a gente tem a noção de como que está funcionando o programa. Ainda está numa fase de adaptação, porque é novo para todo mundo, até para os lá de fora. Uhum. Mas o que a gente está percebendo que a adesão é muito grande mesmo. E a questão dos custos, né? Então, os custos diminuíram quase a zero. Porque né? não tem passagem de avião, nada. A grande viagem, né? Que era aquela viagem dos jovens. Então, interessante. Ela é feita hoje. Tá. Só que é feita de forma virtual. O que seria essa grande viagem antigamente e para depois explicar como que é hoje? Então, porque o jovem, quando ele ia para o intercâmbio, ele tinha a possibilidade de viajar para outros países ou outros estados, na Europa, por exemplo, né? Que a Europa, os países são menores, né? Então, o jovem ele tem possibilidade de conhecer vários países. Que nem o meu filho, ele foi para a Alemanha. Então, ele fez essa grande viagem, né? Algumas viagens foram patrocinadas por nós, né, pela família, e outras ele ganhou de rotarianos de lá, né? E ele fez a maior parte do trajeto de ônibus, né? Porque os países lá tem fronteira rodoviária, né? Por trem também. Nos Estados Unidos, que já é um país grande. Então a grande viagem geralmente é no próprio país, mas é que nem aqui no Brasil. A grande viagem é assim. Os Estados Unidos são os distritos, né? São os distritos. Aqui no Brasil também. A grande viagem é ir para o Amazonas, ir para Fortaleza, ir para o Paraná, que o país é enorme, né? Tem dimensões continentais. Então agora o Rubinho está falando que virtualmente tem essa viagem, mas virtualmente. Então, virtualmente. Como que acontece? Então, a viagem virtual é o seguinte, por exemplo, agora da Índia, né? A gente estava conversando com o pessoal que estava indo, que foi para a Índia virtualmente. Então, a Índia é um país muito rico em cultura, né? Música, dança, línguas, comidas, é fantástico. Então, essa grande viagem é feita naquela área onde que estão os hindus, né? Aquela área, aquele distrito, e é feito através disso, da cultura, da arte, da dança. Eles apresentam lá. Tem uma que foi muito legal, foi a viagem da comida, né? Então as comidas que a gente come aqui muitas vezes são completamente diferentes. Essa foi com os Estados Unidos.
Então lá eles têm um tipo de comida, a gente tem outro, né? Os hábitos alimentares nossos são bem diferentes. Então cada um fez a sua comida no seu país e apresentou da forma de fazer, como faz, tal. Gravam vídeos, é feito tudo com vídeo, gravam os vídeos e vão conversando naquele vídeo ali, vão explicando, olha, eu faço assim, faço assado, isso tem isso, a gente faz da seguinte forma, corta, ou compra isso, compra aquilo e tal. E aí vai. E tem um horário, e, por exemplo, tem um horário certo para o jovem conectar com a outra família. Exatamente. E, primeiro a gente faz o seguinte, a gente coloca em contato, a gente escolhe os jovens, são sempre da mesma idade e do mesmo sexo, né? Então, a partir daí, eles vão começar a conversar. E aí eles vão marcar os horários que eles acham melhor, porque para a Índia, por exemplo, questão de fuso horário, o fuso horário a diferença é muito grande, então tem que se combinar. Normalmente a gente faz isso no sábado ou no domingo, porque aí, né, varia um pouquinho, dia a dia. Não atrapalha. Essas conversas são feitas na família, mas sempre existe alguém, né, junto. Sempre existe alguém junto. Esse alguém geralmente ou é um oficial de intercâmbio, ou é um coordenador, né? Ou é uma figura que a gente chama de Rotex. Quem são os Rotex? São aquele pessoal que já foi e agora fazem parte de um grupo e eles auxiliam essas pessoas que estão indo. Porque muitas vezes quem vai não tem uma fluência muito boa. Jovem, apesar de a maioria ter, mas alguns não têm e querem ir, não é? Então é preciso de auxílio. É preciso de alguém para ajudá-los. E esses Rotex fazem essa parte. Então é uma reunião com 4, 5 pessoas ou até mais, mas dos dois lados, né? Ah, que interessante. É muito interessante. O que mais que tem que é legal? E eles podem estar conversando. E muitas vezes, por exemplo, desse pessoal que já foi, alguns deles foram convidados para ir para lá quando tiver o presencial, né? Então isso cria um vínculo. Sim. E eles conversam antes, mas é sempre assim. A gente sempre tomando cuidado de a gente respeitar as normas de cada cultura. Por exemplo, em determinadas culturas não se admite que a pessoa a gente mora na praia, mora no Brasil, então andar sem camisa é uma coisa natural. Já em algumas culturas não é admitido isso, então isso virou uma regra. Olha, você nunca pode se apresentar de roupa de banho, por exemplo, que vai na praia, não pode. Então você tem que estar vestido para uma reunião. É o correto, né? Vamos dizer correto. Assim. Por exemplo, nós estamos numa cidade praiana. Você não pode ir de biquíni no banco, no cartório. Sim, né? Isso. Então é questão de você ter uma postura adequada para cada local, né? Exatamente. Então tem todas essas regras, e essas regras continuam valendo. Só que agora ficou mais fácil pelos custos que você falou. Você tinha comentado dos custos. Os custos caíram muito. Então nós temos 2 tipos de intercâmbio virtual. Um é para os jovens até 18 anos e o outro é para os profissionais. Ah, sim. Que isso é uma coisa muito legal, porque antigamente você fazia dos profissionais, só que eles ficavam aqui 3 meses conhecendo e tal, depois iam embora. Agora não, agora é virtual. Ficou muito mais fácil para você conversar com um jovem da sua profissão em outro país, uma universidade. Agora nós estamos tentando em Peruíbe com os jovens da música. Ah, que interessante. Da banda. Por quê? Porque eles vão ter contato com jovens de outro país que tem uma outra realidade dentro da música. Vão falar a mesma língua, a língua da música. Então eles vão escolher isso daí. Então a gente está tentando, né, através dos parceiros internacionais, e nós temos a Jane, que é uma coordenadora nossa, que consegue conversar com esses parceiros internacionais para que a gente consiga esse intercâmbio. Qualquer jovem pode fazer, desde que tenha fluência no inglês. A língua básica é inglês. Ele pode ir para a Argentina, que é um país aqui perto, não é? O inglês é o básico, mas ele pode falar castelhano sem problema. Pode ir para Buenos Aires. Tem essa exigência, porque o meu filho, quando ele foi, faz mais de 10 anos, ele foi em 2000 e
2009, voltou 2010. Ele falava inglês, mas assim, né? Inglês é o que eu falo. A gente acha que sabe falar até você chegar no país. Porque Sim. chega lá, você vê que você não consegue falar nada. Sim. Mas ele aprimorou muito o inglês e alemão, imagina, né? Alemão é uma língua bem difícil. Mas, rapidamente, ele não sabia nada de alemão. E ele aprimorou o alemão e aprimorou o inglês. Mas precisa ter mesmo essa fluência em inglês para o jovem se candidatar ao intercâmbio? É importante. É importante, mas não tem prova. Tem alguma prova em inglês, alguma coisa assim? Alguma prova de proficiência? É como eu te falei, eu tenho experiência no virtual. Você tem. Tá. Sabe por quê? Porque no presencial não tinha. Tem que falar mesmo? Precisa para se comunicar. Tá. Por exemplo, agora nós temos uma menina que vai para a Itália, em outubro. Então, na Itália, os pais são italianos. Então, essa menina muito provavelmente vai poder se comunicar em italiano. Pode. Mas, se ela não falasse italiano, ela teria que falar inglês. Tem que ter um meio de se Entendeu? comunicar. Então, a língua básica é inglesa. Para você... É lógico que você vai ter um aporte, vai ter um apoio. A gente vê pelo virtual que esse apoio é muito interessante pelos Rotex, que já foram para lá. Então, eles já conhecem como é que funciona. Então, isso ajuda bastante. Agora, se você não conseguir falar, você não vai aproveitar o intercâmbio. Porque é muita conversa. No intercâmbio, eu acho que presencial é um pouco diferente. É diferente, é verdade, né? Porque tem o contato, Exatamente. Tá certo. Exatamente. Agora, ali na conversa virtual, as coisas complicam. É muito rápido, né? Você não vai ficar ali 1 hora, 2 horas. É rápido, é conversa fluente. A internet mesmo, muitas vezes, acaba falhando, não tem aquela nitidez, né? Sim. Tem alguns complicantes, né? Mas eu acho muito interessante isso daí, porque o virtual, quer dizer, um problema que virou uma solução muito boa. O virtual, ele facilitou, ele abriu um leque muito grande de jovens que talvez não tivesse condição nenhuma de ir para um lugar de ter um outro contato, país, né, com uma alguém família, de outro país, né? E você sabe que a maioria dos jovens, quando a gente anuncia isso daí, a maioria dos jovens querem isso. Quem que não quer viajar para um país fora? É que quase todo mundo quer ir para os Estados Unidos, né? E a gente sempre fala, olha, os Estados Unidos é bom, mas a cultura deles é diferente, muito diferente, é muito impactante, é ruim ir para lá quem vai a primeira vez. Então é melhor ir para um outro país e depois ir para os Estados Unidos. Principalmente adolescente que está em formação, criando seus valores, né? Exatamente. Está no período de autoafirmação. Exatamente. E se tem algumas experiências que não são tão boas é complicado. É porque é a comunicação. Então, o que a gente está muito feliz é com os hindus, né? Porque eles são muito parecidos com a gente. Então, o pessoal que vai para a Índia fica maravilhado. E a semana passada foi o dia de Ganesha. Eu adoro Ganesha, tenho o meu Ganesha em casa. Eles fazem uma festa, né? É a maior festa da Índia, o festival de Ganesha. Cores, né? É muito bacana. Maravilhoso, maravilhoso. É uma cultura maravilhosa. Então é muito interessante isso daí, porque os jovens gostam disso. Só que para a Índia, então eles falam, vamos falar inglês na Índia, porque muitos vão para melhorar a fluência. Sim. Mas o hindu fala um inglês diferente, que não é bem o inglês. Mas eles se comunicam. O importante do intercâmbio não é falar inglês, ou falar alemão, ou falar qualquer coisa. Não é falar. É você interagir. O relacionamento. Né? Eles falam que os intercambistas são os embaixadores da paz, né? Que eles vão para outro lugar conhecer e conviver com gente completamente diferente. Sim. Completamente diferente, com outros hábitos, outras culturas. Então, essa compreensão que você tem que ter, né, de ter essa relação com, por exemplo, o hindu, ele é um povo que eles não têm uma língua, eles têm 20, 30 línguas. Então, um hindu falar uma língua só é difícil se achar, né? E fala você 3, 4 idiomas.
E você falou, só para aproveitar a sua fala, quando você disse que o intercambista ele é considerado, ele é denominado, né, embaixador da paz, porque também tem a seguinte questão, quando, que nem você manda que nem eu, mandei meu filho para a Alemanha. Tudo que acontece na Alemanha, porque eu conheço pessoas, né? Meu filho tem amigos, então você cria um laço com aquele país. Eu recebi, né, uma intercambista do Equador, então tudo que acontece no Equador eu já tô ligada. Então parece que é um vínculo que você cria com o país que parece que aquele país é um pouco seu também, né? E eu acho que você se apropriar disso é um grande fator para a promoção da paz. Você vê o outro país como se você se importar com o que está acontecendo no mundo, né? Porque às vezes a gente pode ficar um pouco indiferente, um pouco distante. Afeganistão, mas não conheço ninguém. Mas se você conhece alguém que conviveu na sua casa, que é daquele país, você se preocupa, você se importa. Então acho que esse sentimento promove a paz, né? Então é um fator assim que é muito rico, né, dentro do intercâmbio. E uma coisa que é muito interessante assim, porque você manda uma criança e quando você recebe a pessoa de volta, que nem meu filho, quando eu vi meu filho voltou para o Brasil, era outra pessoa completamente diferente. Amadurece, né? Amadurece muito, porque a gente tentava proteger, né, levar de carro, né, corta a maçã. E aí lá, ele, por mais que ele tenha sido bem tratado, ele tem que, né, a pessoa tem que se descolar, né, tem que se virar sozinha. Então isso para o jovem é muito bom, né? E aproveitando essa sua fala, dentro do programa do Mark, mas o Jornada com Mark Fortuna, o Mark viajou muito o mundo. Sim. Quando criança com os pais e depois quando cresceu sozinho. E é justamente isso que a gente vai começar a abordar, as viagens que ele fez, nessa coisa de mochilão pelas costas, agora eu sou por mim. E agora? Sim. Né? Então ele vai falar quando ele viajou naquele momento, como era, o que sentiu, comparando com os dias de hoje atualizados. Então eu acho que é muito importante essa informação que você está passando para a gente e o que o Mark vai abordar nos próximos programas, porque é fundamental e é importante essa troca de conhecimento, essa troca de experiência de pessoas de hábitos e costumes e línguas diferentes, amadurece pra caramba. Sim, com certeza, com certeza. Né? Talvez essa experiência no virtual a gente não tenha experimentado. Mas a gente experimentou uma outra experiência que talvez seja válida também, né? Você está seguro, por exemplo, se você não fala bem a língua, você está segura porque você está na sua casa, não é? E você está por conta sua à medida de que você escolhe ficar ou deixar. Então a gente teve essa experiência no intercâmbio virtual. Porque na primeira experiência que nós tivemos algumas desistências. Por quê? Quando as pessoas se depararam com a língua, com a forma do intercâmbio, da conversa, se assustaram, elas não conseguiam entender direito. Então elas se afastaram, simplesmente. No caso do intercâmbio presencial, você está lá, não dá para voltar. Você não tem como voltar. Tem como voltar. Isso é um fator. Mas é um fator de escolha. E nós já tivemos casos das pessoas virem, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não estou entendendo, não está ruim, está difícil. E aí tem a família. Você escolheu, vai, você é capaz, você consegue. Então a superação é uma coisa que acontece aqui, mesmo sendo virtual. Isso tudo são experiências. E são jovens, eles têm que ter experiências. A gente não pode falar como vai ser, né? Vai depender deles. É bom ou é ruim, dependendo deles. Nesse momento não tem muito o que fazer. A experiência virtual, que eu acho que é extremamente válida. E seria como se fosse um né? Um treino para quando voltar numa normalidade, voltar a esse intercâmbio presencial, né? Porque eu acho importante, porque como você mesmo falou, ele está lá, ele não tem como voltar.
Então é desafiador. Ele vai, ele faz. Agora, eu estou confortável na minha casa. Não gostei. Vou lá, desligo o computador, desculpa, não era isso que eu queria. É muito fácil. E aquela coisa do desafio, da superação, que infelizmente o virtual não dá. Ao menos que tenha uma família que fique, não, você começou, agora você vai até o fim. Então, é exatamente isso que eu falo. No virtual é mais valorizado do que no presencial, porque o presencial você não tem como, você está lá, não dá para vir. No virtual você tem o efeito da escolha. Eu não quero. Você simplesmente faz isso, fecha o computador. Aí você tem uma família por trás. Você escolheu. Você tem que ir, vai que você é capaz. Então, esse incentivo é importante também. Porque nem todo mundo é igual, né? No intercâmbio é difícil por causa disso. E muito intercambista acaba voltando mesmo, né? Porque não se adapta. No presencial também, né? No presencial, exato. Não se adapta. Mas é mais difícil, né? Não. Se for um caso que não tem como negociar, volta. Em primeiro lugar, a segurança do jovem, né? O conforto do jovem, da família, que às vezes fica apreensiva. Ai, meu filho não está bem, meu filho quer voltar. Então, às vezes a família também não tem. Como que você vai, né, sabendo que seu filho não está bem, você vai falar, não, fica, sabe? Dá uma insegurança, né? Já teve vários casos assim, né? Por mais que existe mas a proporção é bem menor, né? Bem menor. Né? Agora, é interessante quando a gente vê, né? Nas convenções que a gente vê muito disso, né? Quando vão os jovens lá em Lindóia, por exemplo, é comum a gente ver esse quadro. Então você vê lá 30, 40 jovens. E aí você vê a equipe que trabalha para que esses jovens fiquem lá, né? Fiquem no país, estejam seguros e tudo. É o triplo, quádruplo daqueles jovens que estão ali. Então, para você ver o cuidado que se tem com eles, é muito seguro. E eles dizem, né? Normalmente dizem o seguinte, que o intercâmbio do Rotary é o intercâmbio mais barato que existe. Porque ele sai muito mais barato. Por quê? Porque você tem certeza que o seu filho vai estar num lugar de pessoas conhecidas. Ou pelo menos que são responsáveis. Né? No caso de um rotariano. Tem os mesmos valores que você. Exato, os mesmos valores. Mesmo em lugares diferentes, mas tem o mesmo conceito. Isso já nós perdemos no intercâmbio virtual. No intercâmbio virtual tem bastante pessoas que trabalham e tal, mas ele é um pouco diferente porque você não tem esse contato, você não visualiza o que tem lá do outro lado, que tem, né, trabalhando em torno de você e nem experimenta a vida desses rotarianos que vão se dedicar a você. A pessoa fica na sua casa um tempo. Já no virtual não tem. E você é responsável, você é o pai ou a mãe daquela pessoa. E eles até chamam a gente, né? Normalmente eles criam um vínculo de familiar mesmo, né? A minha filha do Equador, eu falo filha, ela me chama de mãe, eu chamo ela de filha, né? É um vínculo exatamente, forte. E como é que ficou agora no virtual os programas que o pessoal de intercâmbio faz no país? Porque, por exemplo, aqui na Baixada tinha os encontros em Santos, por exemplo. Você citou Lindóia, né? Quando aconteciam as nossas conferências, né? E o pessoal também do intercâmbio, eles montavam as barracas, cada um montava a barraca do seu país e divulgava o seu país para as outras pessoas, né? Como é que ficou essa atividade no virtual? Continua? Então, na verdade, eu não sei exatamente, porque como é uma coisa nova, está se desenvolvendo muito isso daí. O que eu sei é que esse pessoal, eles vão criando um vínculo e provavelmente vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Talvez mais fácil para se conversar. Mas perdeu um pouco a essência por conta de... nós já estamos no 4º intercâmbio. De quanto tempo de duração? 3 meses. Tá. 3 meses. 3 meses, não é um ano. Não, é pouco tempo. 3 meses. Que é bem tenso, né? Porque você tem que preparar, por exemplo, eu vou mostrar, você vai mostrar Itanhaém. Então você tem que preparar as imagens, tem que preparar as pessoas para fazer o vídeo para colocar ali. Então essa
Essa coisa que valorizou bastante. Você tem que falar para o outro como é que é aqui. Assim como o outro vai falar para você como é que é lá. Certo. Exatamente o que nós estamos fazendo. Né? Só que é um intercâmbio virtual muito interessante nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. É verdade. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu tava olhando aqui eu falei, não acredito que já tá acabando. Tá acabando, mas assim, eu tenho certeza que o Marco vai querer fazer uma nova entrevista, não porque essa ficou ruim, porque essa ficou sensacional, mas é porque tem muito assunto para desenvolver. Né? Verdade. Muito assunto para desenvolver. Então, em nome do Marco Fortuna, que com certeza na próxima semana vai estar aqui firme e forte, recuperado. Um grande beijo para ele que está nos assistindo. Em nome da Web Sua Praia, todos os nossos convidados. Agradeço muito, Ariadne, por você ter abrilhantado o nosso programa, o nosso convidado que teve assim, um Rubinho sensacional. E as considerações finais de vocês? Olha, Rubinho, obrigada pela entrevista, pela conversa. Eu queria falar de outros projetos, porque o Rubinho é veterinário, um excelente veterinário, e eu queria falar com ele sobre projetos, né? Então você precisa voltar. Mark, se você estiver me assistindo... Com certeza está. Teremos que chamar o Rubinho para conversar com a gente aqui, tá bom? E muito obrigada pela audiência, muito obrigada por você estar nos acompanhando. E agradeço a Dani, ao Ricardo, a todo o pessoal aqui da equipe, o Flame também, pelo carinho, pela receptividade. E passo a palavra agora para o Rubinho fazer as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a vocês aí. É um programa muito legal e eu acho que esse bate-papo sempre é bom, né? Se o pessoal participa e ficou bem disponível, bem fácil hoje em dia da gente estar conversando, graças à pandemia, né? Que a gente ficou mais próximos dos... É o ônus de tanto bônus. Ficamos mais virtuais. Aliás, o bônus de tanto ônus. Mas eu queria agradecer a vocês da equipe, né? Que fizeram aí um trabalho muito legal, muito bonito. Estou vendo aqui o pessoal aqui trabalhando, ninguém para aqui, está conversando enquanto os outros estão fazendo o papel aí. Muito legal, e agradecer a todos. E é isso, um programa sobre o Rotary é uma coisa muito interessante, viu, Mark? Você acertou na mosca como sempre, né? É uma pessoa que tem uma visão de futuro muito boa. E então eu só quero agradecer isso daí. E de estar ouvindo a gente, né? A gente sabe pouco, mas a gente tem algumas experiências que são inovadoras. E se cada um juntar essas experiências, a gente vai construir uma coisa bem legal. Porque, na verdade, Rotary é assim, né? A gente tem ideias. E, às vezes, as nossas ideias podem não ser factíveis, como a gente comentou lá no começo. Mas alguém vai ouvir essa ideia, vai desenvolver, melhorar e, de repente, virar alguma coisa legal, não é? Então é isso, eu queria agradecer a todos, aos internautas, a equipe aqui, o Mark que está lá se recuperando aí da vacina, mas o importante é que está vacinado, né, Mark? Não precisa mais se preocupar com a doença. Então assim a gente finaliza mais um programa Rotary e Você. Muito obrigada pela audiência e até a próxima semana com o Marco Fortuna. Boa noite. Boa noite a todos.